Interpretação de sonhos. Olha que coisinha gostosinha, que coisa legal. Eu, por ser um tarólogo, eu sou muito procurado também para interpretar sonhos, né? Me parece que no passado era mais importante isso, era mais famoso essa coisa de interpretação de sonhos. As pessoas iam em bancas de jornais comprar livrinhos de interpretações que eram tipo dicionáriozinhos que você pegava lá elementos do seu sonho, sei lá, sonhei com uma cobra branca. Ia lá no livrinho cobra, aí a cor branca e tinha uma interpretação do seu sonho. As pessoas jogavam no bicho de acordo com os seus sonhos e era muito, devia ser muito divertido no mínimo, né? Tinham pessoas que eram especialistas em interpretações de sonhos assim de dicionário, né? Digamos assim, de enciclopédia, sei lá. E isso era mais famoso. Agora tá menos, poucas, não tem tanta gente que me preocupa assim, que me procura assim para interpretações, mas ainda existe. O que é importante dizer sobre interpretações de sonho? A coisa mais importante a se dizer é que elas sim funcionam e elas são muito poderosas para o desenvolvimento da pessoa, para resolver problemas e tudo mais. Elas funcionam, só que não é assim, não é por catálogo. Você não interpreta sonhos por catálogo. Né? Os melhores trabalhos que eu já encontrei sobre interpretações de sonhos, eles vêm de Freud e de Jung. Esses caras foram os mais top. Assim, o Freud meio que começou a coisa, não foi ele, mas ele meio que começou, meio que ele trouxe ciência para a coisa, né? Já existia desde tempos de Bíblia, né? Tem lá uma passagem que o cara, que eu não lembro quem é, acho que é Daniel, ele interpreta o sonho de um rei, não sei quem era, e não quero lembrar também. É, ele interpreta um sonho de um rei, então isso já existe há muito tempo. Na Bíblia tem algumas relatos de interpretações de sonho. O Freud, ele dos tempos modernos, foi ele que deu início a isso, né? Ele descobriu, não foi ele que descobriu, mas ele que trouxe mais métodos científicos, trouxe isso à luz da ciência, né? Mas o Freud, ele teve muitas limitações, ele foi o primeiro, ele não foi o melhor. Né? O Jung já veio e revolucionou e trouxe a questão do inconsciente coletivo, questões de espiritualidades, de alquimia. O Jung era cristão, mas ele também era muito ocultista. Ele tinha saberes aí bem high level. Ele era bom, né? E o que que o Jung diz sobre isso? Primeiro, o que Freud fala sobre sonhos? O Freud, ele tem uma visão muito mais mecânica da coisa, né? Muito mais o corpo físico, o cérebro, e ele não trabalha o inconsciente, né? Ele não vai tão para o inconsciente. Não que ele não trabalhe, mas ele não vai tão para o inconsciente. E o Freud é muito bom para a gente entender sobre as origens dos sonhos, né? Só que ele ainda tem algumas ressalvas ali. O Freud, ele fala muito bem, foi onde eu aprendi mais sobre questões físicas que influenciam o sonho. Os sonhos, eles têm várias origens, né? Tem origem física, tem origem mental e tem origem do inconsciente ou do divino, ou da espiritualidade, né? E muitos sonhos, eles são respostas físicas da mente, né? Então, se você tiver com frio durante o sono, grandes chances de você estar com ter um sonho que você está passando frio, ou que você está numa montanha, está perto da neve. Uma coisa mais clara ainda é questões de vontade de fazer xixi. Quem nunca teve um sonho que estava procurando o banheiro, que estava fazendo xixi e acordou molhado, ou alguma coisa do tipo? Isso acontece muito. Então, se a gente estiver tendo alguma sensação, sei lá, uma dor no braço, o braço aparece de alguma forma, talvez a gente tome uma flechada no sonho, ou alguma coisa do tipo. Então, a mente ela cria algumas ceninhas, algumas situações para explicar, para justificar algumas sensações físicas que a gente está vendo no sonho. Aí tem algumas questões emocionais, né? E aí Freud já é melhor para explicar, e elas se expressam através de símbolos, né? Assim como o tarô. O tarô tem muito a ver com isso, né? Então, você tem uma questão emocional lá com o relacionamento que você está tendo, e aí você sonha com seu pai. Parece que não tem nenhuma ligação, mas tem, tudo tem um porquê. E por que que isso é importante? Porque o Jung, ele diz que a gente não pode separar o símbolo do indivíduo que cria o símbolo. Então, o símbolo e a pessoa que cria o símbolo, elas são uma mesma coisa. A causa é o efeito e o efeito é a causa. Então, não dá, por conta disso, a gente criar um catálogo de sonhos, né? Falar, ah, cobra é X.
tem que ver com mais calma, porque depende do que a cobra significa para a pessoa, depende do que a cobra significa para a sociedade que ela está inserida e depende do que a cobra significa para toda a ancestralidade da pessoa. Então é um pouquinho mais complexo que isso, você precisa conversar com a pessoa e entender. Existem alguns elementos que são universais, que vêm do consciente em coletivo, como chama o Jung, existem alguns elementos que são universais, tá? Mas eles são poucos, a maioria são criados ali para a pessoa. Jung também dizia que o significado de uma palavra, ela tem mudanças de minuâncias, né? Ela muda um pouquinho de acordo com a pessoa que está falando. Então, tudo que eu falei aqui é de acordo com o que eu acredito ser o significado das palavras que eu falei. E tudo que você ouviu é uma outra coisa, né? Está de acordo com os significados que você acredita que são essas palavras. Então, todo esse vídeo tem duas mensagens: a mensagem que eu falei e a mensagem que você ouviu. E tem outras mensagens aí, mas basicamente. E existem também questões espirituais, existem sonhos premonitórios, mas eles são extremamente raros, tá? Existem, mas são raros. E existem também mensagens de espíritos e coisas assim. E as pessoas, todo mundo que tem um sonho e vê algo que ainda não aconteceu, acha que foi um sonho premonitório. Muito poucas vezes acontece. É muito raro sonhos premonitórios. É muito raro pessoas que têm sonhos premonitórios. Elas existem. Eu tenho uma tia que tem muito sonho premonitório, mas eu, por exemplo, não tenho sonho premonitório e a maioria das pessoas não tem. E o que o Jung fala também é que tudo que acontece dentro de um sonho é você. Todo mundo que está ali é você. É a mesma coisa que acontece em um mito. Tudo que acontece dentro de um mito, de uma mitologia, é uma pessoa só e todo o resto é uma projeção, um reflexo dessa pessoa. Então, tudo que você vê no seu sonho é você. Mesmo que você veja uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja conhecida, na verdade, ela é uma projeção de um aspecto teu. Então, se você vê uma pessoa te causando mal, não é que aquela pessoa está te causando mal, é porque tem alguma energia, algum sentimento, alguma sensação, talvez até um medo, alguma mágoa dessa pessoa, mas ela não é a pessoa te causando mal. Eu já vi muitos casos de alguém acordar e falar: Nossa, eu vi fulano fazendo tal coisa para mim, eu preciso me proteger energeticamente. Não, você precisa cuidar das suas emoções, da sua psique. Então, tudo que você vê num sonho, assuma que é alguma coisa que está acontecendo nas suas emoções, ou talvez alguma coisa que aconteceu ali no seu ambiente. Também existem coisas espirituais, também existem sonhos premonitórios, mas a não ser que você tenha uma segunda confirmação disso, assuma que é só algo dentro da sua psique, dentro da sua mente, tá? Então, é isso, crianças. Gratidão. Esse foi meu vídeo sobre interpretação de sonhos. Se gostou, curte e se inscreve no canal. Falou!